Há momentos na vida em que o corpo parece forte, mas o espírito está à beira do colapso. Momentos em que o sorriso disfarça o cansaço da alma e a fé se torna um eco distante dentro de um coração em guerra. É nesse território silencioso, onde o exterior continua funcionando, mas o interior sangra, que a batalha mais perigosa acontece. A batalha pela sua alma. Vivemos em um mundo que ensina a proteger tudo, o dinheiro, a reputação, a imagem, mas esquece o essencial, proteger o espírito. E quando o espírito se enfraquece, tudo o que é visível começa a ruir. É uma erosão invisível, uma lenta decomposição interior. Poucos percebem quando ela começa, mas todos sentem o impacto quando chega ao fim. Elias, não o profeta, mas um homem comum, descobriu isso da maneira mais dolorosa. Durante anos, ele acreditou que bastava ir à igreja, cantar algumas canções, manter o nome limpo e a aparência intacta. Mas aos poucos, algo dentro dele começou a morrer. Não foi de repente, foi sutil, foi quase imperceptível. Primeiro veio o desânimo nas orações, depois o vazio durante os cultos, em seguida o silêncio de Deus, que parecia cada vez mais distante. Elias começou a carregar um peso que não sabia nomear. Era um cansaço que não vinha do corpo, mas da alma. Um vazio que nenhuma distração conseguia preencher. Ele buscava respostas, mas só encontrava ruído. E o pior, o mundo parecia oferecer conforto para a dor espiritual, conforto que custava caro. As redes sociais o anestesiavam. As séries o distraíam, as conversas o faziam esquecer. Mas, no fim do dia, quando as luzes se apagavam e o silêncio voltava, a alma gritava. Era como se o próprio coração pedisse socorro. E dentro desse grito havia uma mensagem que ele não queria ouvir. Você está perdendo sua essência. A Bíblia diz em Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Elias havia protegido tudo, menos o coração. Havia cuidado da aparência, do status, do emprego, mas esquecido de cuidar da parte mais importante, o espírito. E quando o espírito enfraquece, até as bênçãos parecem pesadas. A mente se torna confusa, a fé se torna dúvida e o amor se torna medo. Certa noite, enquanto caminhava sozinho pelas ruas vazias, Elias parou diante de uma igreja antiga. As luzes estavam apagadas, mas a porta estava entreaberta. Algo o impulsionou a entrar. O cheiro do incenso ainda pairava no ar, e os bancos de madeira rangiam sob o peso do tempo. Ele se ajoelhou no altar e ficou ali, em silêncio. Não havia palavras, não havia pedidos, apenas um desabafo interno. Deus, eu não sinto mais nada. Onde o Senhor está? O eco da própria voz foi a única resposta. Mas naquele silêncio, algo começou a mudar. Uma lembrança antiga veio à mente. Uma pregação que ele ouvira ainda criança. Quem abandona o altar, perde a armadura. Naquele instante, Elias percebeu que havia deixado seu espírito desprotegido. Ele estava lutando contra tudo, problemas, pessoas, o mundo, mas havia esquecido de lutar pela própria alma. E é assim que muitos caem. Não porque o inimigo é forte, mas porque a alma se torna fraca. Os dias seguintes foram marcados por uma inquietação diferente. Elias começou a perceber sinais em tudo. Um versículo que aparecia repetidas vezes, uma música que falava direto ao coração, uma conversa que parecia ter sido planejada por Deus. Tudo dizia a mesma coisa: proteja seu espírito antes que seja tarde demais. Mas como proteger algo que não se vê? Como blindar uma alma que já está ferida? Essas perguntas o atormentavam. Ele percebeu que não bastava apenas pedir que Deus o guardasse. Era necessário também decidir não se afastar dele. A fé não é um amuleto, é uma aliança. E alianças se quebram quando o coração se divide. Elias entendeu que, aos poucos, havia deixado o inimigo roubar sua vigilância espiritual. Não com pecado evidente, mas com distrações sutis. Não com tentações escancaradas,
mas com pequenas concessões que pareciam inofensivas. Ele lia menos a palavra, orava com pressa, perdoava de boca, mas não de alma. A comunhão com Deus havia sido trocada por um ritmo de vida automático, cheio de tarefas, mas vazio de propósito. Em uma manhã de domingo, sentado nos fundos do templo, ouviu o pastor dizer algo que atravessou sua alma como uma espada. Você pode estar na igreja e ainda assim estar perdido, porque o corpo está presente, mas o espírito já se afastou. Aquelas palavras ecoaram dentro dele como uma denúncia divina. Elias percebeu que era exatamente isso o que estava acontecendo. Estava presente fisicamente, mas ausente espiritualmente. Falava de Deus, mas já não o sentia. Cantava sobre fé, mas já não acreditava nela com o coração. Naquele dia, ele entendeu que havia chegado ao ponto crítico, o ponto em que ou ele lutava pela própria alma, ou seria engolido pela apatia. E foi ali, naquele banco esquecido, que fez uma oração curta, mas sincera. Senhor, desperta o que está morto dentro de mim. Aquela oração seria o início de uma batalha espiritual que mudaria tudo. Uma batalha silenciosa, travada longe dos olhos humanos, mas observada pelo céu. A partir dali, cada escolha, cada pensamento e cada passo de Elias se tornariam parte de uma guerra pela preservação do seu espírito. E nessa guerra, ele descobriria que proteger o espírito não é se esconder do mundo. É permanecer inteiro, mesmo quando o mundo tenta te fragmentar. Porque há forças que lutam para te distrair, para roubar tua fé, para apagar o fogo que Deus acendeu dentro de ti. Mas há também uma voz suave, persistente, insistente que diz: eu ainda estou aqui, volte para mim. Elias ainda não sabia, mas essa voz o guiaria de volta ao propósito. Porque a verdadeira proteção espiritual começa quando o homem reconhece que precisa ser salvo, não apenas do inferno, mas de si mesmo. E a partir daquele momento, sua história deixaria de ser apenas sobre fraqueza e se tornaria sobre renascimento. Nos dias que se seguiram àquela oração silenciosa, algo dentro de Elias começou a despertar. Era como se, depois de anos de dormência espiritual, o coração voltasse a pulsar no ritmo certo. Ainda havia dúvidas, cansaço e medo, mas havia também um desejo novo, o de voltar a sentir a presença de Deus. E esse desejo, mesmo frágil, já era o primeiro sinal de vida. Mas quem desperta espiritualmente precisa entender que o inimigo nunca assiste calado. A primeira reação das trevas à luz é o ataque. E foi exatamente isso que aconteceu. Na segunda-feira seguinte, Elias acordou com uma sensação estranha. O mundo parecia mais pesado, as pessoas mais impacientes, e tudo o irritava com facilidade. Pequenas coisas o desestabilizavam. Ele tentou orar, mas as palavras travavam na garganta. O telefone não parava de tocar. O trabalho exigia demais e as distrações o cercavam como nunca antes. Era como se algo quisesse impedi-lo de parar, silenciar e se conectar novamente com o Criador. No meio da tarde, sentado em sua mesa, lembrou-se de um versículo que havia decorado na juventude: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Ele compreendeu que, para proteger o espírito, precisaria primeiro reconhecer onde estava vulnerável. E a vulnerabilidade de Elias estava em seu ritmo. Vivia apressado demais para ouvir Deus. Decidiu então começar a mudar pequenos hábitos. Desligou o celular por alguns minutos durante o dia. Passou a caminhar sozinho ao entardecer, observando o céu e tentando sentir algo além do barulho da cidade. No início, parecia inútil, mas, aos poucos, começou a perceber sinais. Pássaros que pousavam perto dele, ventos que sopravam em momentos de oração, versículos que surgiam por acaso em mensagens ou pregações online. Nada disso era coincidência. Era o céu tentando se reconectar com a terra.
Certa noite, enquanto voltava para casa, Elias passou por um beco escuro e ouviu uma discussão. Um homem, visivelmente embriagado, gritava com alguém ao telefone. Por instinto, Elias acelerou o passo, mas algo dentro dele o fez parar. Uma frase ecoou em sua mente: "Proteja o que eu lhe dei." Ele não entendeu de imediato, mas sentiu que não podia simplesmente seguir. Aproximou-se com cautela e percebeu que o homem chorava. Estava sozinho. Elias não sabia o que fazer, mas orou em silêncio. "Senhor, me mostra o que fazer." Sem planejar, colocou a mão no ombro do desconhecido e disse: "Você não está sozinho." O homem, surpreso, olhou para ele e começou a chorar ainda mais. Elias o ouviu por alguns minutos, sem julgamentos. Ao final, orou com ele ali mesmo, no meio da rua. Não foi uma oração longa nem eloquente, mas, pela primeira vez em muito tempo, Elias sentiu a presença de Deus fluindo através dele. Era como se o próprio Senhor dissesse: "Vê, eu ainda posso te usar." Naquela noite, ao chegar em casa, ajoelhou-se e chorou, não de tristeza, mas de alívio. O coração que antes estava endurecido, agora começava a bater em sintonia com o céu. Elias entendeu que proteger o espírito não é apenas se afastar do mal, mas permitir que o bem volte a fluir através de você. A partir desse dia, sua rotina mudou. Ele começou a ler os evangelhos todas as manhãs. Cada palavra de Jesus parecia viva, pulsante, reveladora. Quando leu João 15:4, "Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós", sentiu algo profundo. Era como se o próprio Cristo o convidasse novamente a caminhar junto. Contudo, quanto mais próximo de Deus ele tentava ficar, mais forte o combate espiritual se tornava. As tentações, antes sutis, agora vinham disfarçadas de conforto e distração. Convites para festas, pessoas do passado que reapareciam, oportunidades aparentemente boas, mas que exigiam que ele abrisse mão dos princípios que estava reconstruindo. Elias percebeu que proteger o espírito não era um ato único, e sim uma vigilância constante. Em uma madrugada particularmente difícil, ele acordou com o coração acelerado. Sentia medo, um peso no peito, e pensamentos de desistência começaram a invadi-lo. "Você não vai conseguir. Isso é perda de tempo. Deus não fala mais com você." Essas vozes o cercavam. Ele se levantou, foi até a sala e caiu de joelhos. "Senhor, eu não entendo o que está acontecendo. Eu só quero te sentir de novo." De repente, um versículo veio à mente, como uma resposta direta: "Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós." Tiago 4:7. Elias entendeu que não precisava lutar com suas próprias forças. Precisava apenas permanecer sujeito a Deus. Começou a orar em voz alta, mesmo com medo. Declarava que sua mente pertencia ao Senhor, que sua casa era território sagrado, que seu coração estava guardado. E à medida que orava, o peso foi se dissipando. O ambiente mudou. O medo se transformou em calma, e em meio àquele silêncio, ele ouviu dentro de si: "Você está vencendo, mesmo quando não sente." A partir desse dia, Elias começou a anotar tudo o que aprendia sobre si mesmo e sobre Deus. Criou um caderno e o chamou de Guarda Espiritual. Nele, registrava 3 coisas todos os dias: o que o enfraquecia, o que o fortalecia, o que Deus lhe falava através das circunstâncias. Com o tempo, percebeu um padrão. Ele ficava mais vulnerável quando deixava de orar, quando se deixava levar pela pressa, quando se preocupava demais com o que os outros pensavam, e sentia mais força quando adorava, mesmo sem vontade, quando perdoava, mesmo sem ser reconhecido, quando abria a mão do orgulho para obedecer. Elias estava descobrindo a essência da guerra espiritual. O inimigo não quer apenas te fazer cair, ele quer te tornar insensível, porque um coração frio é mais fácil de dominar do que um coração ferido. E por isso Deus o estava despertando, para que voltasse a sentir, para que voltasse a crer,
para que voltasse a viver a fé com intensidade. Numa manhã, ao sair para o trabalho, o céu estava coberto de nuvens escuras. Elias sentiu vontade de desistir de tudo, mas uma frase ecoou em sua mente: a luz é mais visível quando o céu está escuro. Ele sorriu, entendendo o recado. Mesmo quando a alma se sente em sombras, Deus ainda brilha, e é nessa hora que o espírito mais precisa ser protegido. Ao final daquela semana, durante um culto, o pastor disse algo que Elias jamais esqueceria. Deus está levantando guerreiros silenciosos, pessoas que talvez nunca preguem em púlpitos, mas que protegem o que o inimigo mais quer destruir: o fogo da presença. Elias entendeu. Proteger o espírito era isso: preservar o fogo, cuidar do altar interior, onde a chama da fé precisa permanecer acesa, mesmo quando o vento sopra mais forte. E ele sabia, essa jornada estava apenas começando. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele estava preparado para lutar, não com armas humanas, mas com a armadura de Deus. As semanas passaram, e Elias começou a perceber que a verdadeira guerra não era contra o mundo ao redor, mas contra os pensamentos dentro dele. Era uma batalha silenciosa, invisível para todos, mas devastadora por dentro. Mesmo orando, mesmo buscando a Deus com sinceridade, ele percebia que o inimigo encontrava brechas em pequenas distrações. E assim, a batalha espiritual se intensificava. No início, Elias acreditava que as tentações vinham sempre disfarçadas de coisas ruins. Mas logo percebeu que o perigo mais mortal estava nas coisas aparentemente boas. Um novo emprego surgiu, oferecendo salário alto, conforto e status, mas exigia que ele abrisse mão dos cultos e dos horários de oração. Um antigo amor reapareceu, prometendo estabilidade emocional, mas trazendo de volta feridas que ele já havia entregue a Deus. E aos poucos, ele começou a entender: nem tudo o que reluz é bênção. Certa noite, Elias acordou com o som de chuva batendo na janela. O vento soprava forte e as sombras dançavam pelas paredes do quarto. Ele sentou na cama e ficou olhando o relógio. Eram 3h12 da madrugada. Por um instante, sentiu o peso do cansaço espiritual. Por que é tão difícil manter o coração limpo? Pensou. Pegou a Bíblia, abriu ao acaso e seus olhos pousaram em 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. As palavras pareciam saltar da página. Elias percebeu que o inimigo não precisava gritar para devorar. Bastava um sussurro, uma distração, um pensamento errado não repreendido. Um dia sem oração, uma escolha fora de tempo. A partir daquele dia, ele começou a pedir a Deus não apenas força, mas discernimento. Entendeu que o verdadeiro perigo não era perder uma batalha, mas não perceber que estava em guerra. Um domingo, após o culto, Elias foi convidado por colegas para um almoço. Era um ambiente agradável, cheio de risadas e conversas. No meio das histórias, alguém comentou sobre uma nova filosofia espiritual que unia todas as religiões. Deus é o mesmo em todos os caminhos, dizia um homem à mesa. Não existe certo ou errado. Tudo é amor. Elias ouviu em silêncio, mas algo dentro dele ardia. Havia algo sutil, uma distorção travestida de verdade. A voz era calma, as palavras bonitas, mas o Espírito Santo dentro dele sussurrava: não é por aí. Ele lembrou de João 14:6, onde Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Elias respirou fundo e com gentileza respondeu: se todos os caminhos levassem ao mesmo lugar, a cruz não teria sido necessária. O silêncio tomou conta da mesa. Alguns desviaram o olhar, outros o julgaram em silêncio. Mas ele sentiu paz. Aquele foi o momento em que entendeu que proteger o espírito, às vezes, significava ficar sozinho pela verdade.
Nos dias seguintes, ele começou a se afastar de certas conversas, de ambientes e pessoas que antes o cercavam. Não porque se achava melhor, mas porque compreendia que algumas influências o drenavam espiritualmente. E à medida que o isolamento crescia, o inimigo tentava substituí-lo por solidão. Começaram os sussurros: "Você é estranho. Você perdeu amigos por causa dessa fé exagerada. Deus não quer que você viva triste assim." Mas Elias já sabia reconhecer essas vozes. Fechava os olhos e repetia: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." Foi nesse tempo de solidão que ele descobriu algo profundo. O silêncio pode ser a linguagem mais alta de Deus. Em meio às horas de oração sem resposta, percebeu que o céu não estava em silêncio, estava apenas ensinando. Certa tarde, durante a leitura de Jeremias 29:11, "Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor." Elias entendeu que proteger o espírito também era confiar no tempo de Deus, mesmo quando o relógio da alma gritava por pressa. Ele começou a ver sinais de maturidade que antes não percebia. Já não se ofendia com facilidade. Já não buscava provar nada para ninguém. Já não tentava controlar o que não compreendia. E, principalmente, já não confundia o silêncio de Deus com abandono. Mas foi exatamente quando tudo parecia estável que a maior provação surgiu. Um e-mail inesperado chegou ao seu trabalho. Era de uma empresa internacional, oferecendo uma vaga que parecia um sonho. Salário altíssimo, viagens, status, tudo o que ele sempre quis. Mas havia um detalhe. Exigiria que ele se mudasse para outro país, rompendo com tudo, inclusive com o ministério que havia começado a servir. Elias passou a noite sem dormir. O Senhor estaria me abrindo uma porta, ou testando se eu abandonaria o altar por causa dela. Durante dias, ele orou, jejuou e buscou conselho. Alguns amigos disseram: "É uma oportunidade divina." Outros alertaram: "Tome cuidado, nem toda porta aberta vem de Deus." Em uma dessas madrugadas, exausto de tanto orar, Elias ouviu algo dentro de si, como uma frase suave, porém firme: "O inimigo também abre portas, mas as dele não levam à eternidade." O coração de Elias gelou. Ele entendeu o recado. Recusou a proposta, mesmo sem saber o que viria a seguir. A decisão lhe custou status, oportunidades e a admiração de muitos, mas dentro dele uma paz inexplicável tomou conta. A partir daquele momento, ele compreendeu que proteger o espírito é dizer não ao que parece bom, mas te afasta do propósito. Poucos dias depois, um amigo próximo o procurou, dizendo que havia recebido um chamado para um projeto missionário local. Precisavam de alguém com seu perfil, alguém que soubesse ouvir, orar e ensinar. Elias aceitou. Não havia glamour, não havia dinheiro, mas havia propósito. E quando começou a servir, percebeu que ali estava a verdadeira riqueza. Durante uma das visitas a famílias carentes, encontrou uma senhora idosa, acamada, mas com um sorriso luminoso. Ela segurou a mão de Elias e disse: "Filho, nunca deixe o inimigo apagar a luz que Deus acendeu em você." Ele sorriu, emocionado. E aquela frase ecoou fundo, como uma confirmação direta do céu. No retorno para casa, olhou pela janela do ônibus e viu o reflexo das luzes da cidade sobre o vidro. Pensou em quantas pessoas vivem correndo atrás de conquistas e esquecem de proteger o que realmente importa, a chama da fé. E naquele momento, ele percebeu que o maior campo de batalha não era fora, mas dentro do coração humano. Deus estava ensinando a ele a diferença entre o sucesso terreno e o legado eterno. O primeiro brilha, o segundo ilumina. O primeiro satisfaz por um tempo, o segundo transforma gerações. Elias não queria mais brilho, queria luz. Ele havia entendido a lição, mas mal sabia que o verdadeiro teste, o clímax da sua fé, ainda estava por vir. Seria o momento em que o inimigo tentaria não apenas roubar sua paz, mas fazê-lo duvidar da própria presença de Deus.
Os dias seguintes trouxeram um tipo de silêncio diferente, um que não vinha da paz, mas da ausência. Elias, que até então sentia a presença de Deus em pequenos detalhes, agora enfrentava um vazio sufocante. Orava e parecia falar com as paredes. Lia a Bíblia e as palavras não o tocavam. Ia à igreja, mas tudo parecia repetitivo, distante, sem brilho. Era como se o céu tivesse se fechado sobre ele. No começo, tentou ignorar. Acreditava que era apenas cansaço. Mas quanto mais o tempo passava, mais a sensação crescia. Deus havia se calado. Foi numa noite fria que o peso se tornou insuportável. Elias estava sentado no chão do quarto, com a Bíblia aberta em Salmos 13. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? As palavras de Davi pareciam ter sido escritas por ele. O desespero tomou forma em lágrimas silenciosas. Ele sussurrou entre soluços: Senhor, o que eu fiz de errado? Mas o céu permaneceu em silêncio. Os dias seguintes foram sombrios. Ele começou a perder o sono. O apetite desapareceu. Pensamentos de desistência se infiltravam. De que adianta lutar se nada muda? Talvez eu não tenha sido realmente escolhido. E o inimigo aproveitou cada brecha. Os ataques vinham disfarçados de lógica. Se Deus quisesse mesmo falar com você, já teria falado. Você orou, esperou e nada aconteceu. Talvez você esteja sozinho mesmo. Essas vozes ecoavam no fundo da mente de Elias e ele começou a se isolar. Deixou de responder mensagens, parou de ir ao culto e o caderno guarda espiritual ficou esquecido na mesa. O mundo ao redor seguia normal, mas dentro dele havia uma tempestade. E no auge dessa escuridão, um pensamento terrível o atravessou. E se eu tiver perdido a presença de Deus para sempre? Naquela noite, Elias foi dormir cedo, exausto. Mas no meio da madrugada, acordou com o som de trovões. A chuva caía pesada e os relâmpagos iluminavam o quarto em flashes intermitentes. Assustado, levantou-se e olhou pela janela. Lá fora, o vento arrancava folhas, árvores se inclinavam e o céu parecia em guerra. Mas algo chamou sua atenção. Uma árvore, a poucos metros de sua casa, permanecia firme. As outras se curvavam, mas aquela não. Elias ficou observando, intrigado. O vento batia, a água açoitava, mas suas raízes pareciam segurar o mundo. De repente, uma lembrança surgiu. O sermão de um pastor que dizia: o vento revela a profundidade das raízes. Elias caiu de joelhos. Chorou como não chorava há meses. Senhor, eu não quero mais sentir. Eu só quero permanecer. Mesmo que o vento venha, mesmo que eu não te ouça, me ensina a ficar firme. Foi um clamor simples, mas sincero. E naquela madrugada, ainda que o céu continuasse escuro, algo mudou dentro dele. A fé deixou de ser um sentimento e se tornou uma decisão. Nos dias que se seguiram, Elias voltou a ler a Bíblia, mesmo sem sentir nada. Orava, mesmo sem emoção. E a cada ato de fidelidade, uma pequena centelha reacendia. Até que, em um domingo à noite, algo inesperado aconteceu. Durante o louvor, o pastor pediu para a igreja cantar: Grandioso és tu. Elias, de olhos fechados, apenas murmurava as palavras. Mas, de repente, sentiu uma presença tão forte que o fez estremecer. Não era emoção, era algo real, vivo, poderoso. Uma onda de calor percorreu seu corpo e uma voz suave sussurrou: eu nunca estive longe, apenas te ensinei a me buscar além das sensações. Elias começou a chorar. As lágrimas caíam sem controle. Ele entendeu. Deus não o havia abandonado. Apenas o estava amadurecendo. Nos dias seguintes, tudo pareceu diferente. O trabalho continuava o mesmo. Os problemas ainda existiam, mas o coração de Elias estava firme. Agora, ele compreendia que proteger o espírito não é viver sem dor. É aprender a não deixar a dor matar o propósito. Ele voltou ao seu caderno e escreveu: hoje entendi que fé não é ver,
é permanecer quando não se vê nada. Mas o processo ainda não havia terminado. Deus o estava preparando para algo maior, uma prova que testaria tudo o que ele havia aprendido. Foi numa terça-feira de manhã. Elias recebeu uma ligação inesperada. Seu irmão mais novo havia se envolvido em um acidente grave. O sangue dele gelou. Pegou as chaves e saiu correndo. No hospital, a cena era devastadora. Márcio, o irmão com quem ele quase não falava há anos, estava inconsciente. Os médicos diziam que as próximas 24 horas seriam decisivas. Elias sentou-se no corredor, as mãos tremendo. De repente, todos os ensinamentos sobre fé pareciam distantes. A mente se encheu de perguntas. Por que agora, Senhor? Por que ele? Por que o Senhor ficou em silêncio quando eu mais preciso? As horas seguintes foram as mais longas da sua vida. O relógio parecia zombar do desespero humano. A cada barulho de máquina, a cada enfermeiro que passava, o coração dele batia mais rápido. Até que, em determinado momento, Elias saiu para respirar. No jardim do hospital, ajoelhou-se no chão molhado e gritou: Deus, se o Senhor ainda está comigo, mostra que está aqui. O silêncio respondeu por alguns segundos, mas então o vento soprou forte, levantando as folhas do chão. E uma lembrança antiga voltou à mente. O vento revela a profundidade das raízes. Elias entendeu. Mesmo diante da dor, ele precisava continuar enraizado. Fechou os olhos e começou a orar, não pedindo explicações, mas entregando o controle. Seja feita a tua vontade, Senhor, mesmo que doa, mesmo que eu não entenda. Quando voltou ao hospital, uma enfermeira o abordou com um sorriso discreto. Ele está reagindo. Começou a mexer os dedos. Elias sentiu o chão desaparecer sob seus pés. As lágrimas caíram. Não era apenas o alívio de um milagre físico, mas o despertar de algo espiritual. Deus havia mostrado que estava ali, não para evitar a dor, mas para atravessá-la junto com ele. Nos dias que se seguiram, Márcio se recuperou lentamente. Elias o visitava todos os dias, e as conversas que antes eram frias, agora se tornavam profundas. Os dois começaram a orar juntos, e Márcio confessou que havia se afastado de Deus há muito tempo, mas o acidente o fez repensar tudo. Naquele momento, Elias compreendeu algo. Às vezes, Deus usa o caos não para destruir, mas para reconstruir. E pela primeira vez, entendeu o que significava verdadeiramente proteger o espírito. Não deixar que o desespero roube a confiança. Quando Márcio recebeu alta, os dois foram juntos à igreja. Durante o culto, Elias ouviu novamente aquela voz interior. Eu te ensinei a lutar em silêncio, para que agora você possa consolar outros que gritam por dentro. E ele percebeu que sua dor havia se tornado ministério. Sua prova havia se tornado testemunho. Seu silêncio havia se tornado pregação. Ele não era mais o mesmo homem. E embora ainda houvesse batalhas por vir, agora Elias sabia. Aquele que protege o espírito permanece em pé, mesmo quando tudo o empurra para o chão. Os dias voltaram a ter cor. Márcio estava em casa, recuperando-se, e Elias finalmente sentia paz depois de meses de guerra interior. Mas ele ainda não sabia que o maior teste estava prestes a começar. O tipo de batalha que não se trava com as mãos, mas com o coração. Tudo começou numa madrugada silenciosa. Elias acordou com um peso estranho no peito. Olhou o relógio, 13h12 da manhã. O vento lá fora havia parado. Nenhum som, nenhum movimento, somente o bater acelerado de seu coração. Ele tentou voltar a dormir, mas sentia como se algo observasse o quarto. Levantou-se, acendeu a luz, olhou em volta. Nada. Mesmo assim, a sensação não passou. Havia algo espiritual naquele ar, algo invisível, mas real. Elias pegou a Bíblia na cabeceira e abriu aleatoriamente. Seus olhos caíram em Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. O frio percorreu sua espinha.
Era como se Deus estivesse avisando. A guerra não havia terminado. Nos dias seguintes, começaram a acontecer coisas estranhas. O sono de Elias ficou pesado, os pensamentos confusos. Durante as orações, vozes o distraíam. Você está orando em vão. Deus já não te escuta. Você acha mesmo que venceu? Era o inimigo tentando romper o escudo espiritual que ele havia construído. E quanto mais Elias tentava resistir, mais forte pareciam ser os ataques. Uma noite, ao orar, ele sentiu uma presença opressora, quase sufocante. Ajoelhou-se e gritou: "Em nome de Jesus Cristo, todo mal saía da minha casa." Mas o ambiente parecia se fechar sobre ele. O ar ficou pesado, o corpo tremia. Foi quando lembrou do que o pastor havia dito certa vez: quando o inimigo tenta te assustar, é porque está com medo do que Deus vai fazer através de você. Elias levantou-se, abriu a janela e começou a declarar em voz alta: "O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Eu sei em quem tenho crido." As palavras ecoavam na casa como trovões. E de repente, o peso começou a se dissipar. Uma paz sobrenatural tomou o ambiente e Elias caiu de joelhos, exausto. O inimigo havia sido derrotado, mas não pelo grito, e sim pela convicção. Naquela madrugada, algo aconteceu dentro dele. Era como se o Espírito Santo o envolvesse num manto invisível. Ele chorou até adormecer, e quando acordou, o sol já nascia. Mas aquele dia seria diferente. Enquanto se preparava para sair, sentiu um impulso forte para visitar o monte onde costumava orar quando tudo começou. O mesmo lugar onde havia feito seu primeiro clamor por proteção espiritual. Chegando lá, o cenário parecia outro. As árvores balançavam levemente, o vento era suave e o som dos pássaros criava uma melodia que tocava a alma. Elias se ajoelhou sobre a terra úmida e começou a orar. Mas dessa vez, suas palavras eram poucas. O coração falava mais alto do que a boca. "Senhor", ele sussurrou, "eu não quero apenas vencer batalhas. Quero viver de modo que o inimigo não tenha mais poder algum sobre mim." O silêncio foi quebrado por um sopro de vento que passou entre as árvores, como se o próprio Deus estivesse ouvindo. Então, Elias abriu os olhos e viu algo extraordinário. Um raio de luz desceu por entre as nuvens e pousou sobre o vale à frente. O brilho era tão intenso que o obrigou a fechar os olhos. E nesse instante, uma voz suave, firme e amorosa ecoou dentro dele: "Filho, a proteção que pedes não vem de fora. Ela nasce dentro de ti. Eu habito aí. Onde está o meu espírito, ali está a liberdade. Não temas o escuro, pois a luz já está em ti." Elias ficou imóvel, o rosto molhado de lágrimas. O que ele sentia era mais do que emoção, era revelação. Deus estava mostrando que a proteção espiritual não era um muro contra o mal, mas uma chama viva que arde no coração de quem o busca com sinceridade. Ele permaneceu ali por horas, absorvendo cada palavra, cada respiração da presença divina. E quanto mais o tempo passava, mais leve se sentia. Os medos se dissiparam, as dúvidas desapareceram, e pela primeira vez em meses, Elias não orava para ser protegido, orava para ser útil. Quando voltou para casa, algo nele havia mudado. Não sentia mais necessidade de provar nada, de entender tudo, nem de se defender do que o mundo dizia. Ele simplesmente confiava, mas a batalha espiritual voltaria de forma inesperada. Alguns dias depois, um amigo próximo, alguém da igreja, começou a espalhar mentiras sobre ele. Dizia que Elias havia se afastado da fé, que havia perdido o fogo. Palavras que doíam mais do que qualquer ataque externo. Elias ficou em silêncio, não respondeu, não se justificou, apenas orou, mas no fundo uma ferida se abriu. "Senhor, por que justamente alguém da tua casa?" A resposta veio de forma sutil. Enquanto caminhava à noite, passou diante de uma cruz iluminada na fachada de uma capela e sentiu o coração queimar. Era como se Jesus dissesse: "Eles zombaram de mim também."
E ainda assim, eu amei. Aquela frase o desarmou completamente. Elias voltou para casa, ajoelhou-se e orou. Senhor, que nada dentro de mim se torne igual àquilo que me fere. Guarda meu coração. Nos dias que se seguiram, a dor virou compaixão. Elias entendeu que o verdadeiro campo de batalha não era o mundo, nem as pessoas. Era o próprio coração. O inimigo queria que ele odiasse, se justificasse, se exaltasse. Mas Deus o chamava para o caminho mais difícil, o perdão silencioso. Certa noite ele escreveu no caderno guarda espiritual. Proteger o espírito é escolher o amor mesmo quando o coração sangra. É responder à escuridão com luz. Foi então que tudo se encaixou. As madrugadas de medo, o silêncio de Deus, as lágrimas e as guerras invisíveis, tudo havia sido um treinamento. Deus o havia preparado para entender que a verdadeira proteção não está na ausência de batalhas, mas na presença constante do Espírito Santo dentro de nós. Ao terminar de escrever, Elias sentiu algo diferente. Uma presença suave, familiar, envolvente. Olhou pela janela e viu o céu coberto de estrelas. Era como se o próprio universo o confirmasse. Ele estava guardado e nada poderia separá-lo do amor de Deus. As semanas seguintes passaram mais lentas, como se o tempo tivesse sido convidado a contemplar a transformação de Elias. Ele caminhava diferente, falava diferente, orava diferente. Não porque se achasse mais forte, mas porque, pela primeira vez, havia entendido o verdadeiro significado de estar guardado por Deus. Antes, ele pensava que a proteção espiritual era uma barreira contra o mal, algo que o isolava das lutas, das dores, das perdas. Agora, compreendia que a proteção de Deus é muito mais sutil e muito mais poderosa. Ela não impede o vento, mas dá raízes. Não elimina a dor, mas transforma a dor em sabedoria. Não evita a batalha, mas dá força para permanecer em pé quando todos caem. Elias passou a perceber Deus em tudo, no canto de um pássaro, no toque leve da brisa da manhã, na simplicidade das conversas com estranhos. O mundo não havia mudado, mas o olhar dele, sim. Certa tarde, ele foi visitar Márcio, que já estava recuperado e trabalhando novamente. Sentaram-se juntos na varanda da casa simples onde cresceram, e o silêncio entre eles não era desconforto, era gratidão. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e avermelhados. Você mudou, irmão, disse Márcio, observando-o. Parece leve. Elias sorriu de canto, olhando para o pôr do sol. Não é que eu tenha mudado, é que aprendi a não carregar o que não é meu. Márcio o encarou, confuso. Elias continuou. Eu tentava resolver tudo. Tentava entender, controlar, impedir o mal, antecipar o futuro, mas um dia percebi que proteger o espírito não é tentar lutar sozinho, é deixar que Deus lute por você. Houve silêncio, o tipo de silêncio que cura. Márcio assentiu lentamente. E ele lutou por você, não é? Sim, respondeu Elias com os olhos marejados, mas não da forma que eu imaginava. Ele não afastou as tempestades. Ele me ensinou a caminhar no meio delas sem me perder. As palavras pairaram no ar, leves, mas profundas. Márcio respirou fundo e olhou para o céu, como quem também buscava respostas. Sabe, Elias, depois do acidente, eu comecei a sonhar com uma luz. Não sei explicar. É como se alguém me dissesse, volte ao caminho. E agora, ouvindo você falar, acho que entendo. Elias colocou a mão no ombro dele. Deus está chamando, Márcio. Sempre esteve. Só que às vezes a gente precisa cair para perceber que Ele é o único que realmente nos levanta. Os dois ficaram em silêncio novamente, observando o pôr do sol desaparecer atrás das montanhas. O vento soprou e, por um instante, Elias sentiu o mesmo sopro suave da madrugada no monte. Fechou os olhos e sorriu. Sabia o que aquilo significava. Deus estava ali, como sempre esteve. Naquela noite, de volta ao seu quarto, Elias abriu o velho caderno Guarda Espiritual.
As páginas estavam gastas, amareladas, cheias de anotações feitas entre lágrimas e orações. Mas ele decidiu escrever uma última frase, como quem encerra um ciclo para começar outro. A maior vitória espiritual não é vencer o mal, é permanecer fiel quando ele tenta te destruir. Fechou o caderno, colocou-o sobre a mesa e apagou a luz. Mas antes de dormir, ajoelhou-se uma última vez. Não para pedir nada, apenas para agradecer. Senhor, obrigado. Porque quando eu achei que estava lutando sozinho, o Senhor já estava lutando por mim. O quarto ficou em silêncio. Mas aquele silêncio já não era ausência, era presença. Era o mesmo silêncio de quem está perto o bastante para não precisar mais falar. Na manhã seguinte, Elias acordou antes do sol. Abriu a janela e viu o céu ainda coberto por um tom suave de azul acinzentado. O mundo despertava lentamente, mas dentro dele já havia luz. Pegou a Bíblia e abriu no Salmo 91, o mesmo que o havia acompanhado nos momentos mais sombrios. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. As palavras pareciam respirar sobre a página vivas. Elias fechou os olhos e murmurou: é isso, o esconderijo não é um lugar, é uma presença. Deus havia lhe mostrado que proteger o espírito não é erguer muros, é construir moradas internas onde o medo não entra e o mal não permanece. É andar pela fé quando as emoções gritam, é confiar quando o céu se cala, é permanecer quando tudo convida a desistir. Nos dias seguintes, Elias começou a compartilhar discretamente sua história com outros. Não em púlpitos, nem em microfones, mas em encontros simples, conversas no trabalho, abraços sinceros, e sem perceber, começou a tocar vidas. Pessoas quebradas o procuravam, dizendo que suas palavras haviam reacendido algo nelas. Ele sempre respondia o mesmo: eu só repito o que Deus me ensinou quando ninguém me ouvia. O testemunho de Elias se espalhou, não pela força da voz, mas pela verdade da vida. E ele entendeu, enfim, que proteger o espírito é deixar Deus transbordar através de você, mesmo quando o mundo tenta te apagar. Meses depois, durante um culto, o pastor o convidou para dar um breve testemunho. Elias subiu ao púlpito, com o coração acelerado e as mãos trêmulas. Olhou para a congregação, rostos atentos, olhares cansados, almas feridas. Respirou fundo e disse: eu aprendi que quando tudo desaba, Deus não te pede para ser forte. Ele só te pede para não soltar a mão dele. Um silêncio tomou o templo. E naquele instante, todos sentiram o mesmo que Elias havia sentido tantas vezes: o peso suave da presença de Deus. Ao terminar, ele desceu do púlpito e se ajoelhou no último banco. As lágrimas vieram sem esforço, como velhas conhecidas que voltam para casa. E ele sorriu, em paz. Lá fora, o céu começava a se abrir novamente. Um raio de luz atravessou o vitral da igreja e pousou sobre o altar. Elias levantou os olhos e murmurou baixinho: obrigado, Senhor, por me ensinar a guardar o que realmente importa. A vida dali em diante continuaria trazendo desafios. Mas agora ele sabia: o segredo não é vencer todas as batalhas, é manter o espírito intocado, mesmo quando o corpo e o mundo se desgastam. E enquanto caminhava para fora da igreja, sentiu que cada passo ecoava a mesma mensagem que Deus havia gravado em seu coração desde o início. Aquele que protege o espírito nunca caminha sozinho,